Olá, queridos irmãos, uma alegria estar aqui transmitindo essa palavra de Deus a todos nós, vocês que estão me vendo pela internet e os irmãos que estão aqui, é uma alegria muito grande. Nós vamos meditar hoje no Salmo de número 51, versículo 10, e que diz assim: Ó Deus, cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. O Salmo 51 ele foi escrito num momento muito ruim do rei Davi. O rei Davi é um dos heróis da Bíblia, sem dúvida nenhuma. Para o povo de Israel, é o modelo do rei. Todos os outros reis jamais se igualaram ao rei Davi. O rei Davi foi o principal. Para nós, ele é um dos heróis. Mas uma coisa boa da Bíblia é que ela não esconde os pecados, as fraquezas do rei, nem de nenhum do seu herói. Né? Você pode ver, Abraão é contado algum pecado, Jacó, Moisés, e assim vai. Todos apresentam seus pecados, a única exceção é o Senhor Jesus, que não teve pecado, mas isso é contado. E o Salmo 51 é já consequência de um pecado terrível e um arrependimento do rei Davi. O pecado terrível foi o adultério com a Batseba, mulher de Urias, e com ser ele o mandante do assassinato do próprio Urias, porque mandou que Urias fosse colocado bem na frente da batalha para que morresse. E isso aconteceu, de fato. E quando o profeta Natan mostrou a ele o seu pecado, o seu erro, ele de fato se arrependeu. E uma das maneiras de demonstrar esse arrependimento foi esse Salmo 51. Uma das maneiras. Ele também teve outras maneiras de demonstrar o arrependimento. Salmo 51. E é interessante no Salmo 51, é uma conversa entre ele e Deus. E ele chega diante de Deus nessa condição, a condição de pecador, a condição de alguém que praticou o mal contra uma família. E é nessa condição que ele chega. Os versículos 6 a 12 do Salmo 51 são pedidos. Ele faz pedidos a Deus, dentro das circunstâncias em que ele está. E o versículo 10, que nós vamos analisar, é um dos pedidos que ele faz a Deus. Agora, não ainda entrando no versículo 10, mas analisando o Salmo todo, o que é que isso demonstra? Isso demonstra que um homem pecador, terrível pecado, pode chegar na presença de um Deus santo, de um Deus justo, e se apresentar diante dele com contrição, com tristeza, com arrependimento, e saber que esse Deus santo, justo, todo-poderoso ainda o ouve, ainda o perdoa, ainda ouve, né? Se abaixa para ouvir aquilo que ele tem a dizer. É interessante que em outras circunstâncias, ou se fosse um outro tipo de Deus, esse homem nem ouvido seria. Seria castigado, pronto e esquecido. Mas no caso do nosso Deus, este é um Deus que ainda ouve. Veja, ainda há um diálogo, ainda há uma cumplicidade entre este grande pecador e esse grande Deus. Ainda há um diálogo, e o diálogo está aqui. Deus não rejeita quem o procura, por pior que seja.
Por pior que tenham sido os crimes que aquela pessoa tenha cometido, por pior que tenham sido seus atos, por pior que seja a sua cabeça, seus maus pensamentos. Se chega diante de Deus com contrição, se chega diante de Deus com tristeza, percebendo, dizendo quem é, Deus aceita conversar. Deus aceita chegar perto dessa pessoa, Deus aceita perdoar. Deus aceita restaurar, Deus aceita levantar. Deus vai fazer tanto que vai alegrar também essa pessoa quando vem assim. Um coração contrito não desprezarás, ó Deus. Ele diz isso. O Senhor não vai desprezar um coração que esteja contrito, ou seja, que veja a tristeza do seu erro. E o apóstolo Paulo vai dizer, Deus que justifica o ímpio. Ou seja, esse Deus se relaciona com o homem no seu pecado, não quando ele está bem. Se relaciona exatamente quando ele está no pior dele, no pior. Nosso Deus se relaciona com a pessoa assim, para poder perdoá-lo, levantá-lo, para poder ajudá-lo. O Salmo 51 é essa conversa, esse diálogo entre um grande pecador e um grande Deus. Mas vamos aqui ao versículo 10, o que é que ele pede aqui? Ó Deus, cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. O primeiro pedido dele aqui é que Deus crie nele uma pessoa pura. Que ele está pedindo, Deus, em mim, cria alguém que seja puro, cria, faz de mim uma nova pessoa, mas uma nova pessoa que seja regida pela pureza, que não haja maldade na minha vida, que eu não fique elaborando maus pensamentos, como foi o caso com Batseba, como foi o caso com Urias, que eu não fique fazendo esses maus pensamentos. Aí a ideia, e eles tinham muito isso lá, o ouro era o metal mais valioso que eles tinham, era usado como dinheiro, né? O ouro ele era purificado, porque na natureza ele não está puro, na natureza ele está misturado. Então, como é que eles purificavam o ouro? Uma fornalha muito, muito forte, o ouro se derretia dentro daqueles baldes que eles faziam. E as impurezas subiam, ficavam em cima. As impurezas, o ouro derretido, metal derretido. E as impurezas na parte de cima. Aí eles retiravam as impurezas e ficava só o ouro puro, sem impureza alguma. É nesse contexto que ele fala de Deus cria em mim um coração puro. Eu quero que o Senhor tire minhas impurezas. Mas veja, ele está pedindo, cria em mim um coração puro. Porque ele sabe que por mais esforço que ele faça, ele não consegue. O coração dele não é um coração perfeito, não é um coração bom que só pensa na bondade. O coração dele tem impurezas, como o coração de cada um de nós, onde há impurezas também. E o que acontece? Deus cria em mim. Tem que ser uma criação de Deus, tem que ser uma nova criação. Deus tem que me criar de novo. Eu já estou aqui, mas meu coração é impuro. Então Deus tem que me criar de novo. Ele está pedindo por criação. Ele está pedindo que Deus o faça uma nova pessoa, que Deus o faça uma nova criatura, mas na qual a pureza de vida
E a pureza consiste em pensar o bem, fazer o bem, praticar as coisas boas com o próximo. Não como ele fez, mas na prática, no pensamento e na prática do bem. Nos sentimentos a favor do bem. Aí ele diz, cria em mim essa nova pessoa. Mas é o Senhor que tem que criar, porque eu não consigo por mim. Por isso, o pedido dele, o desejo dele, cria em mim. Veja como a Bíblia ela é um todo, né? Porque é exatamente isso que Deus faz em nós. Através de Jesus Cristo, através da cruz de Jesus, através da vida de Cristo. Ele veio para nos criar de novo, para nos fazer novas pessoas, criadas segundo Deus. Criadas segundo Deus. É por isso que a obra de Cristo é uma obra que de fato faz de nós novas pessoas. Ela estabelece o novo ser na gente. Mas, nesse novo ser, quando olhamos para nós, ainda vemos muitas impurezas. Mas essa nova criação nos deu um Espírito, que é o Espírito de Deus, que vai trabalhar essas nossas impurezas, essas novas imperfeições. Ele vai primeiro nos criar de novo. Se alguém não nascer de novo, não verá o reino de Deus. É necessário nascer de novo. É isso que o Espírito faz. Ele age e nos faz nascer de novo. Ele nos faz nova criatura, na qual a pureza será o nosso norte. A pureza será a nossa base. E a partir daí, ele vai trabalhar as nossas impurezas. Cria em mim um coração puro, uma pessoa pura, pura nos desejos, pura nas atitudes, pura nos pensamentos. Cria em mim, ó Deus. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 29, diz que Deus nos predestinou para sermos conforme a imagem de Jesus Cristo. O objetivo de Deus é esse, é nos fazer parecidos à imagem de Jesus. E Deus vai atuando em nós, Deus vai trabalhando em nós, Deus vai nos abençoando cada vez mais. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. A segunda parte do versículo 10 é um pedido que está em paralelo. Os salmos, eles são assim, são duas frases paralelas que querem dizer mais ou menos a mesma coisa, com palavras diferentes. Então, a primeira frase, cria em mim um coração puro. A segunda frase, renova em mim um espírito inabalável. Coração na primeira e espírito na segunda tem o mesmo sentido. É meu interior. É aquilo que eu sou. Não aquilo que eu apareço para os outros. Aquilo que eu sou dentro de mim. É aquilo que eu sou mesmo quando ninguém está me olhando. É o que eu sou. E, além do coração puro, além de pedir ser uma pessoa pura, esse segundo pedido, renova em mim um espírito inabalável. Vamos ver aqui o que ele está pedindo. Porque o texto que a gente tem é uma tradução. E é claro, a tradução ela procura sempre as melhores palavras para a gente entender. Isso é normal. Qualquer tradução tem que fazer isso. Mas às vezes a tradução esconde alguma coisa que está ali no texto quando ele foi escrito. O que ele está pedindo? Ele está pedindo duas coisas, na verdade, e duas coisas que me parecem conflitantes. Primeira coisa que ele está pedindo aqui nessa segunda parte é:
em mim eu quero um espírito inabalável. Um espírito que não seja abalado pelas coisas. Um espírito, eu quero ser uma pessoa que esteja assim estabelecida. Uma pessoa que quando vier o temporal da vida, eu estou bem fincado. Eu estou bem alicerçado. Eu não vou quebrar. Eu não vou cair. Eu não vou me desesperar. Eu vou enfrentar meus vendavais. Então, esse espírito inabalável é um espírito que não oscila. Ora, espírito inabalável aqui tem a ver com fé. Tem a ver com você acreditar em um Deus que te segura. Tem a ver com você acreditar num Deus que vai te sustentar, que vai te dar forças. Tem a ver com isso, com esse Deus. Não com pessoas humanas. Não com circunstâncias. Tá tudo ótimo para mim, tá tudo bem, estou com dinheiro, estou com emprego bom, estou com família ajustada, está tudo ótimo. Não tem a ver com as circunstâncias. Tem a ver com a fé. Senhor, eu quero ser uma pessoa de fé que seja resiliente, que aguente quando as coisas ruins vierem. Então, eu quero ter um espírito inabalável. Tá? Ao mesmo tempo, ele diz, eu quero ter um espírito que seja renovado. E aí é que está a questão. Porque quando você pede para Deus que você seja uma pessoa que não se abale com as coisas, a gente tem a ideia de que é uma pessoa que já se definiu tudo. Eu penso assim, eu me defino assim, é desse jeito que eu sou e é assim que eu vou morrer. Então a gente pensa assim, está definido. Mas veja, ele está pedindo uma outra coisa junto com a estabilidade. Ele está pedindo outra coisa, ele está pedindo, Deus, fica me renovando sempre. Vai trabalhando a minha vida de tal forma que eu vá vendo a vida sempre como algo novo. Que eu vou vendo a vida como uma aventura que eu vou viver. O que é que vai acontecer? O que é que eu vou fazer? Vai renovando. Renovando o quê? Renovando o meu pensamento. Renovando a forma como eu vejo a vida. Renovando a forma como eu enxergo a vida. Então, ele está pedindo, por um lado, estabilidade. Ele está pedindo, por um lado, que ele fique firme na fé. Por outro lado, ele está pedindo, Deus, vai mudando minha mente, conforme as coisas vão acontecendo, conforme as coisas, vai me renovando, vai mudando. Essa ideia, gente, de ir mudando, de não ficar na mesmice de sempre, no mesmo pensamento de sempre, eu nunca mudo nada. Não, vai renovando, Deus, vai me renovando, vai me fazendo entender a vida conforme ela vai acontecendo. Tem coisas aí que eu não compreendo, tem coisas que eu não entendo, me ajuda. Faz de mim uma pessoa que aceita a renovação do pensamento, a renovação da forma como eu olho a vida, como forma de viver. Como forma de viver. É isso que ele está pedindo aqui, renovação da mente. Então, ele quer o seguinte, que dentro dele, ele nunca fique engessado em pensamentos, em atitudes, eu sempre vou agir desse jeito, mas que dentro dele ele sempre possa mudar. Ele sempre possa mudar seus pensamentos, suas atitudes, aquilo em que ele acredita, ele sempre possa mudar. E do lado exterior, que é o lado de fora, o lado na qual ele se relaciona com as outras pessoas,
na qual a vida está acontecendo, aí do lado de fora também, que ele seja capaz de discernir o que é que está acontecendo e saber qual a melhor atitude em cada uma dessas coisas. Ele está pedindo, então, firmeza, estabelecimento de fé. E, ao mesmo tempo, que eu vá mudando conforme a vida vá acontecendo. Eu vou pensando na vida, eu vou vendo o que está acontecendo ao meu redor, eu vou analisando e eu vou mudando também a forma como eu interajo na vida, a forma como eu me relaciono com as pessoas, a forma como eu vivo a vida. É isso que ele quer. E aí eu me lembrei de Paulo novamente, quando ele diz: transformai-vos pela renovação, a mesma palavra, pela renovação da vossa mente, ou seja, da forma como eu vejo a vida. Vai se renovando, vai modificando a forma de pensar, porque você enxerga a vida e você percebe que não era bem assim como você achava e que você tem que mudar. Mudar de pensamento, mudar de vida, mudar certas atitudes suas. Você tem que fazer mudanças dentro da sua vida. Ao mesmo tempo, a fé permanece firme. A fé permanece firme. Ontem eu fiz 65 anos. E eu estive pensando assim sobre a minha vida, e também quando eu olhei esse texto aqui, eu fiquei pensando, eu aceitei a Jesus com 10 anos de idade. 10 anos de idade. 65 agora, então são 55 anos de vida com Cristo. Era uma criança, mas eu sabia muito bem o que eu estava fazendo. E me recordo até hoje daquele dia. Fui ensinado na Bíblia, nas Escrituras, tenho andado com Deus esse tempo todo, mas de lá para cá, do que eu aprendi na minha infância, na minha juventude, minha adolescência, para o que eu sou hoje, eu fiquei pensando quanta coisa eu mudei dentro de mim. Não sou a mesma pessoa quando eu tinha 20 anos. Não sou, mudei muita coisa. Eu tinha certos conceitos, esses conceitos mudaram. Eu tinha uma certa forma de entender os ensinos bíblicos, mudou de lá para cá. Mudou de lá para cá, muita coisa mudou. Mas a fé em Jesus, o amor ao Senhor Jesus, o servir a Deus, continua a mesma coisa. Continua a mesma coisa. Eu creio que é isso que ele está dizendo aqui. A fé deve fazer de você, a fé em Deus, a fé em Jesus, deve fazer de você uma pessoa firme a vida inteira. Que não quebra, que não cai, que não se abala, que não se desespera. Mas, ao mesmo tempo, a sua vida é de constante mudança. Você está mudando aí. Você está mudando. Cria em mim, ó Deus, um espírito inabalável e renova esse espírito. É isso que eu quero. É isso que eu quero. Olhe a vida, esteja disposto a mudar alguns conceitos que você tem. Esteja disposto a mudar algumas atitudes que você normalmente tinha. Você diz, eu preciso mudar essa atitude, não está legal. A forma de relacionar com pessoas, eu preciso mudar esse jeito. Não está bom assim. Essa constante mudança. Mas a fé no Senhor Jesus, a direção de Jesus continua para sempre. Ó Deus, cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Meus irmãos, que isso seja a minha e a sua atitude, sempre, como a de Davi. Nós somos iguais a ele. Que sejamos também assim, nesse pedido a Deus. E peçamos a Deus que Deus faça isso em nós. É Ele que faz. Cria em mim. Estabelece em mim um espírito. Que isso seja feito
e que Deus nos abençoe sempre. Vamos